nossos milhares, quiçá milhões de fãs, seja bem-vinda, bem-vindos a mais um bate-papo É Nós Queiroz. Hoje eu recebo o Roger Aguilera. Vocês que tanto pediram alguém do Papão, trouxe o homem para a gente conversar. E já vou começar te agradecendo, Roger, por esse momento aí, paternidade nova. Então, primeiro, toda a saúde, parabéns, que tudo corra bem. E obrigado por ter aberto um espaço aí na agenda para trocar uma ideia com a galera aqui da Nação Queirozense. Obrigado mesmo, meu irmão. Seja bem-vindo e feliz 2023 para ti. Obrigado, Paulo, a todos aí que acompanham o seu canal, a Nação Bicolor. Sempre um prazer poder falar sobre futebol paraense. E estou aqui à disposição. Agradecer também um feliz 2023 a todos. Obrigado aí pelo nascimento que você falou da minha filha. E é isso aí. Vamos falar do que a gente mais gosta, que é futebol. Vamos lá, então. Então, Nação, tu queres saber mais do homem? Ficaste curioso? Pô, tu já sabes, eu já te peço. Vem com nós, papi! Salve, Nação Queirozense! Mais um bate-papo É Nós Queiroz. Como vocês já viram, o Roger Aguilera aqui comigo. Antes de eu começar a trocar uma ideia com ele, eu só vou fazer os pedidos. Deixa o teu like, te inscreve no canal. Se tu puder, já o Pix está aparecendo aqui, manda o Pix. Todos os conteúdos do É Nós Queiroz são patrocinados pela Bet Nacional. O link também está aqui na descrição, as melhores cotações do mercado, tudo. Quanto mais tu ajudares o canal dando like, compartilhando o vídeo, mais eu posso trazer os caras para tirar as tuas dúvidas. Então, me ajuda a te ajudar, papi. Mas valeu. Roger, tentamos, nascimento de filho, viagem, toda aquela coisa, e agora tu está aqui. E a gente vai falar muito de Paysandu, porque a gente está gravando hoje no dia 3. E eu já vou começar te fazendo a pergunta que a Nação Bicolor, né, que é fiel, está em polvorosa. Ontem vocês anunciaram o Vicente, que é uma revelação da segunda divisão baiana, né? A gente pode... Eu odeio esse termo porque é mal utilizado, né, Roger? Apostas! Mas, assim, partindo do Vicente, eu queria te fazer uma pergunta. Duas. Uma, como é que está o planejamento bicolor para essa temporada, para ti? Tá ok? Tá dentro? Porra, Paulo, podia estar melhor. E se caso pudesse estar melhor, tá foda o mercado, irmão? Tá difícil? E por que tá tão difícil? Obrigado mais uma vez, meu irmão. Todo sucesso do mundo para ti. Obrigado. Paulo, na verdade, nós tivemos o problema da eleição no clube, que nesse final de ano atrapalhou muito. Só que, em paralelo, graças a Deus, nós conseguimos esquecer, na hora que estávamos pensando no futebol, a eleição, e entramos no mercado. Porque senão não ia ter tempo hábil aí de poder ter contratado essa quantidade de jogadores aí, e jogadores até que muita gente do mercado ficou até meio que surpreso com o Paysandu conseguiu trazer alguns atletas. Então, eu acho que a base que nós conseguimos formar em 2022, nós não podemos ter jogado fora. É porque o Paysandu conseguiu, dentro de uma Série C, se classificar entre os dois melhores, ficando em segundo na fase de classificação. Então, a gente não pode jogar todo um trabalho fora, entendeu? Porque não teve o resultado. Logicamente, todo mundo ficou triste, que o nosso maior objetivo não era a Copa Verde, né? O estadual sim o acesso à Série B. Infelizmente, não teve esse acesso, mas assim, bora tirar proveito do que nós conseguimos nessa temporada. Então, tivemos algumas perdas. No caso do José Aldo, foi uma perda grande. O mercado, quando você está muito abaixo das séries A e B, ele engole mesmo. Então, e tem outras questões de valores, de empresário. O atleta não é do Paysandu. Então, não depende do clube. O Paysandu teria interesse, poderia até aumentar a oferta para ele permanecer, porque ele é um jogador que está adaptado e é importante, mas infelizmente não é o que a gente quer. O mercado mesmo se faz, e o Marlon, que é outro atleta também que se destacou muito em 2022, ele teve durante o ano de 2022 algumas propostas, inclusive na reta final da Série C, nós tivemos uma proposta de saída dele para a Ucrânia, um valor bom para o clube, inclusive, era uma venda também, só que era uma venda de 100%. E naquele momento pesou, por quê?
porque tem o interesse do atleta também. Então a gente tem que pensar não só no Paysandu, no entorno de toda uma negociação. E naquele momento nós tentamos ainda trazer até o Nicolas com a venda do atleta e com essa venda também comprar parte do direito federativo do José Aldo. Só que infelizmente essa venda ela não prosperou porque nós não conseguimos a liberação do Goiás do Nicolas, que seria um substituto meio que ideal do Marlon, numa reta final, que o Marlon era o nosso artilheiro do Paysandu no ano, foi o artilheiro do Paysandu no ano, e o nosso destaque a gente ia liberar no último jogo da fase classificatória, ia chegar no quadrangular sem ele, seria complicado. Imagina se nós não subíssemos pelo Marlon ter saído do Paysandu. Imagina o que iriam falar se a gente já não subiu ele estando. Então, para não ter esse tipo de problema, a gente optou por ele continuar, porque nós não conseguimos naquele tempo, o mercado já estava fechado, contratar o Nicolas ou o atleta. O próprio Wagner Love também era um atleta que também interessava muito a gente. Eu cheguei a mandar um contrato com ele, troquei várias mensagens, várias ligações com ele. A gente chegou a funilar. Quando chegou na parte da família dele, a nossa proposta era maior que a do esporte, inclusive. Não era questão de valor para ele. O que pesou foi que a esposa dele preferiu ir para Recife. Aí não tenho como mudar isso aí do jogador. Porque História ele falou, que se repete, né, Roger? Tem o que ele falou dessas. exato. Isso aí já no primeiro caso, né? Ele falou, o que pesa agora, nesse momento da minha carreira, Roger, não é nem valor, não é nem a parte financeira, que graças a Deus eu estou resolvido. É a minha família em primeiro lugar, então eu tenho que pensar neles. Eu acho que ele seria um atleta que ia ajudar muita gente. Ele foi decisivo na reta final do esporte, aí mesmo com a idade dele. Eu acho que essa parte de idade aí é uma coisa que a gente pode também, mais para frente aí no programa, vai tocar, porque isso aí é um tabu, mas é uma coisa que isso aí já no futebol mundial e até no futebol brasileiro já vem quebrando aí paradigmas. O próprio, eu assisti até o próprio técnico do Remo falando e falou muito com propriedade também em relação a isso aí. Então, voltando ao mercado, a gente tentou o possível na reta final, trouxemos o Dalberto, que era um jogador que em outros momentos já despontou até em Série A, Curitiba, Sport, mas vinha numa Série B jogando pouco no CSA e trouxemos, na verdade, e ele teve um problema de lesão. Nós fizemos o esforço possível, até porque o nosso time estava encaixado, não tinha muito o que mexer. Era trazer alguém na frente aí, um atacante que pudesse fechar essa lacuna que faltou no Paysandu. Pudesse cravar. Porque, por exemplo, nós tentamos o Bruno Mezenga, tentamos o Wagner Love, trouxemos o Dalberto. Tem outros atletas que eu não estou me lembrando agora que também tentamos. Assim, eu não vou poder, não tenho como não entrar nisso. Com o Nicolas, inclusive, então, tu falaste assim, a gente não conseguiu a liberação do Goiás. Eu vou te dar o meu entendimento e tu me corrige. Se não teve a liberação do Goiás, o Nicolas deu ok. É isso? O Nicolas, ele tem uma relação muito forte com o Paysandu. Ele sempre interage com a gente, assim, numa vitória ou num momento assim que assim se destaca mais, de destaque. Então ele sempre tem uma interação com a gente e sempre tem externo desejo em retornar um dia para o Paysandu, entendeu? E no momento que às vezes ele está no Goiás, ele teve uma ascensão no primeiro semestre no Campeonato Goiano, e quando começou a Série A, o Pedro Raul foi, tipo assim, estava no melhor momento da carreira, inclusive foi vendido agora para o Vasco, mas aí o Nicolas jogou pouco, teve problema de lesão, quando ele voltou, ele não estava tendo muita minutagem, então fica sempre aquela de um gostinho, Mas né? era empréstimo? Era um empréstimo, até porque tem contrato até o final do ano, desse ano com o Goiás. Nós colocamos um valor até alto de empréstimo para o Goiás, só que o Arley, que é o executivo do Goiás, falou que nesse momento era difícil. Ex-goleiro. O ex-goleiro. Era quase impossível, até porque eles não tinham opção. No caso de se machucasse o Pedro Raul, que era o único substituto. E quando ele volta, ele começa a jogar com o Pedro às vezes, né? Fez gol ainda da vitória em jogo importante aí na Série A, e o Goiás brigando pelo rebaixamento. Então também era uma situação, ele tinha uma gordura, mas assim, era pouca para poder
Então, assim, ficou difícil. E, assim, o Nicolas sempre teve no nosso radar esse ano aí, porque era um cara que a gente sempre imaginou, pô, a bola tá chegando no ataque, a bola tá pingando lá. Se tivesse alguém com a característica dele, provavelmente ele ia fazer muitos gols, porque esse ano foi um ano em que o Paysandu foi propositivo, ele buscou o jogo. Total, Então, total. assim, por que a manutenção do Márcio? Porque o Márcio ele Boa. fez assim, a gente ter o gostinho de lembrança do passado dentro da Curuzu, de buscar vitórias, de buscar grandes jogos. O Paysandu conseguiu fazer grandes jogos na Curuzu, que ultimamente era complicado jogar na Curuzu, porque o Paysandu não conseguia se impor em vários jogos aí, eram jogos Perfeito. apertados. Esse ano a gente conseguiu fazer jogos assim memoráveis na Curuzu, de vitórias importantes, com muitos gols, jogando bem, inclusive, e com muita chance de gol, que era complicado, assim, era aquele jogo reativo, duro. Nas últimas temporadas, inclusive, o Paysandu pontuava na última, na penúltima ou na antepenúltima, teve uma delas que vocês pontuaram mais fora do que dentro, o que era um absurdo. Né? Exatamente. E esse ano, eu não sei como terminou o ano nessa relação que eu vou falar, mas teve um momento em que o Paysandu chegou a ser o melhor Mandante. mandante nas 3 divisões do futebol brasileiro. Perfeito. Então, assim, isso aí são números, são realidades, são coisas que aconteceram. Então, a gente não pode, a gente que está que é Paysandu e está na diretoria, na parte profissional, não pode colocar o lado torcedor, porque não deu certo e jogar esse trabalho todo embora. Porque eu acredito no futebol, principalmente como nós estamos agora sem uma base, sem revelar jogadores, com apostas o ano todo, é de continuidade de trabalho. É aí que a gente vai poder fazer uma diferença. Então, a gente viu há um tempo atrás, e o exemplo que eu dou no Paysandu coloquei para o presidente, para os nossos diretores lá, que em 2000, naquele ano da Jovelange, que o Paysandu fez um ano, uma boa temporada e foi eliminado, inclusive, por Remo, naquele mata-mata, a gente conseguiu permanecer com a grande parte do elenco, com a manutenção do técnico, inclusive, por mais que tenha sido eliminado, e no outro ano a gente colheu os frutos. E isso aí a gente espera que esse ano a gente possa estar colhendo os frutos aí, porque a gente manteve uma base, alguns atletas nós perdemos, a gente trouxe outros atletas aí, que tipo um Robert Hernandes, que é um cara de fora, precisa de um tempo de adaptação, mas hoje, pelo momento econômico que o país dele, por exemplo, alguns países da América do Sul, tipo a Venezuela, você está conseguindo trazer um jogador da primeira divisão do país dele, de um time que é Jogou considerado de Libertadores. maiores, que antigamente era difícil trazer, até porque hoje é tudo dólar, esses países o salário é em dólar. Só que como o país está numa crise grande, você acaba entrando, conseguindo, e eles querem ter uma visibilidade, porque qual é a ideia deles? Se nenhum clube no Brasil ou na América do Sul, tipo a Argentina, que pode pagar um pouco também melhor, não dá oportunidade para eles, é difícil. Então, por mais que o Paysandu, eles acreditam no projeto do Paysandu, mas eles sabem que também pode ser um trampolim, porque lá na frente eles estarem colocando um voo maior, Sim, entendeu? Até de lógico. visibilidade até de mercado de fora, porque o Paysandu, por mais na É tem, muito. tem uma trilha. Então, assim, Ok. nós buscamos aí o Robert Fernandes, é um jogador que foi passada as informações, as melhores possíveis dele, é um cara que jogou Libertadores, ele não está se aventurando, é um cara que tem Fez gol minutos. no Boca, não fez? Gol no Boca. Fez gol no Boca, jogou também na MLS, é um cara que já rodou. Não é um cara, não é um jogador, e também não está em fim de carreira, tem 29 anos. Então, talvez esteja pode estar no melhor momento dele, aí, técnico e Não, físico. eu apoiei. Eu já falei isso, eu falei isso em live. Eu falei, ó, se esse olhar para a gringa, né, ou para o mercado irmão aqui, sul-americano, e tu deste uma explicação, principalmente Venezuela, pela questão econômica, se isso for pensado, aí eu até brinquei, escauteado, né, usado scout e tal, eu acho um olhar maravilhoso, porque assim, a gente fala de adaptação, e é verdade, mas o Zezinho Gaúcho, se viesse para cá, também ia ter que se adaptar, né, cara? Exato. Assim, Exato. Aí então, nós temos também, por exemplo, na saída do Mikael, que era, apesar de ter sido polêmico essa reta final dele, ele fez um ano muito bom,
depois daquele jogo do Vitória. Parece que ele virou o chip dele. Se fosse tu, ele não voltava pro Paysandu. Eu já falei isso, então eu posso brincar contigo. Quando ele foi expulso com 9 minutos, ele saía de lá para São Paulo. Sai, vai-te embora. Não precisa voltar. Aquele parece que foi engraçado como é o futebol. Ele era um dos melhores jogadores do Paysandu naquele momento, na classificação, assim, um jogador muito regular. Depois daquele jogo do Vitória, ele caiu, assim, sentiu muito mentalmente, isso aí fez mal para ele. E para você, né? Tipo assim, porque ele se privou até de algumas jogadas por medo de pegar cartão, de ser expulso de novo. Porque aquele jogo, assim, a minha visão é que ele entrou muito pilhado, tava muito ligado, assim. Porra! Não tinha, não, mas eu digo assim, não tinha porque começaram a colocar que ele poderia ter sido vendido, poderia ter tido que não, isso aí a gente sabe que não existe isso. Porque o que ele fez, agora ele tipo assim, infelizmente ele fez um ato ali que prejudicou o Paysandu e mesmo assim com um a menos nós tivemos chance aí de matar o jogo ali com aquele gol do Danzé. A gente vai porque tu tocaste no negócio do Paysandu ter ido bem em casa. E eu vou lá na frente falar contigo que, apesar da derrota para o Vitória ter ficado marcada porque o Paysandu com 1 a menos jogou bem, para mim o resultado que desandou foi a derrota em casa com 1 a mais, né? Logo depois. Até porque essa vitória mudou o rumo do quadrangular, porque o ABC sobe. O ABC subiu ali, na verdade ele porque tira 3 dele... força de onde não tinha, porque exatamente. Um patinho feio do quadrangular e acabou fazendo logo 6 pontos, acabou dando já uma moral e ele já entrou no time a ser batido, ficou complicado. E aí tu pode especular, né? Tu especula, tu segura, o empate é bom, coisa que tu tem que ir, o Paysandu teve que ir desesperado. Mas eu entrei no assunto do Miquel, depois a gente volta para esse aí, em relação ao Gimenez. Nós trouxemos o Gimenez justamente para poder tirar o Miquel, que é assim, substituir o Miquel, que era um jogador que tinha uma liderança no clube, é um jogador que desses últimos anos foi o melhor volante, primeiro volante que nós tivemos aí, com pegada, assim, na minha visão, né? Assim, era um atleta que ajudou muito a gente, mas nessa reta final aí manchou um pouco a imagem dele. Mas trouxemos o Gimenez, que é um atleta que subiu no Ituano, um cara que tem aquele negócio de ser gringo, de ter uma pegada. E gosta da brincadeira, ele gosta daquele negócio de chegar junto. A gente consiga aí substituir a altura, e o Gimenez é um cara que está. A gente, desde o ano passado, a gente já teve uma conversa e agora deu certo aí a vinda dele para o Paysandu também. Então eu vou aproveitar que tu falaste um monte de coisa, falaste do Wagner, né? E desde essa época, a história... O Remo tem o frisson do 10. E o Paysandu, desde que o Nicolas saiu, tem o frisson do 9. O 9, pelo amor de Deus, o 9... Eu até falava na época, eu falei, para de ficar tão preocupado com o 9, que dá para fazer o time jogar e subir sem esse 9. Mas, enfim, são coisas do passado. O que eu quero te perguntar, se tu puder falar, obviamente, o Parazão começa daqui a 18 dias. Daqui até lá, ainda há chegadas? Como é que está isso? Vai chegar mais gente? Não, eu acho que o nosso grupo está formado agora. A gente tem ainda, talvez, a possibilidade de chegar mais um lateral esquerdo, que a gente estava conversando, mas são jogadores mais jovens, jogadores para compor. Assim, não é compor que eu digo assim, pode ser um novo José Aldo da vida. Então, são jogadores que a gente está mapeando aí para poder trazer, que ele pode se destacar dentro do Paysandu, jogadores de base, de times... com base forte no futebol brasileiro. Isso eu acho uma boa. Então a gente precisa também mesclar um pouco a experiência que a gente deu com o elenco com jovens valores. Até porque nós temos lateral. O Eltinho tem 35 anos, 36 anos. Então a gente precisa trazer um jogador. Chegou a ter oferecer o Bruno Cortez para a gente, que era um jogador que fez 35 jogos no Avaí, na Série A esse ano, com jogos, mas se a gente trouxesse o mesmo atleta com o mesmo perfil do que nós já trouxemos, era meio complicado. Poderia até dar certo, mas assim, teria um risco maior, entendeu?
Tá, então assim, se a torcida do... É porque também pintou a história, e eu não nego que eu embarquei nessa, da história do presente de Natal. E eu acho que aí a galera criou uma expectativa e tal. Aí eu vou... A do Nicolas, porque falaram o nome do Nicolas, né? Achando que era o Nicolas. Falaram o nome do Nicolas, falaram o nome do Bergson, falaram o nome do Cassiano, falaram o nome do Thiago Neves, falaram o nome de todo mundo. O Bergson hoje é o maior artilheiro do mundo, em termos de gols, no time dele, na Malásia. Deve custar pouco. O Cassiano está jogando no time do Rossi, nos Emirados, na Arábia. Então, falaram do Rossi também. Mas é impossível agora, a realidade nossa é outra. Assim, nós trouxemos hoje um cara para... Nós temos 2 jogadores com perfil de ser artilheiro no Paysandu. Um é o Mauro Sérgio, que quando ele jogou no Remo, ele jogava de ponta com o Márcio, e ele foi fazer gol esse ano como 9, jogando como 9, no ano passado, quer dizer, no time dele. Então, eu acho que o Márcio vai apostar ele como 9 no Paysandu. E o Stefano, que é um jogador também que tem característica de estar mais presente na área, entendeu? É um jogador que rodou, foi artilheiro onde passou e tal, estava muito tempo nos Estados Unidos, mas é brasileiro, da base do Fluminense, se eu não me engano. Então, assim, na frente, a gente tem algumas opções, estamos de olho no mercado, mas, assim, para trazer um jogador mais pesado, mais cascudo, a gente vai esperar um pouco mais. Tem alguns nomes aí que a gente vem conversando que tem interesse em vir para o Paysandu numa Série C, mas eles querem jogar primeiro estadual, um paulistão, para poder ver se vai muito bem, ou vai para fora do país, ou vai jogar uma Série A, ou às vezes uma Série B. Então, eles ficam encebando a gente, segurando, entendeu? Mas, assim, para não descartar, mas assim, a gente sabe como é o futebol. A dinâmica do futebol é diferente. Então, mas a gente continua conversando com eles, dando aquela manutenção, estando ligado no mercado. Uma hora a gente pega. Tem um lateral e tem mais um jovem valor também aí, que talvez possa estar vindo para o Paysandu, de base de time grande, como eu falei, mas assim, são esses 2 atletas aí que falaram do moleque do Cruzeiro. O meia do Cruzeiro. Tem nome composto. Não sei o nome dele. Mas tu sabe quem é que estão falando aí. Enfim, mas é nessa linha aí, não vem nada assim, só se aparecer alguma coisa muito fora da curva, assim, que a gente acha que possa, até porque nós fizemos já, Paulo, um investimento fora do padrão nosso, para esse primeiro momento. A nossa folha hoje a gente está com uma folha de Série C, está complicado agora para a gente, então a gente está no momento que a gente precisa, o nosso orçamento está maior que o ano passado, entendeu? E a gente continua na Série C. Qual é o nosso alento? É o dinheiro da cota da CBF que aumentou, que essa Copa Verde aí nós ganhamos, acabou dando um gás para a gente aí. Eu escuto, bora meter dinheiro no CT, mas a gente tem que pagar as contas que tem. A gente precisa equalizar as coisas, fazer as coisas com equilíbrio. Vocês querem time forte, a gente precisa subir da Série C para B, entendeu? A gente precisa, porque se a gente falar, bora fazer uma folha de 300 mil aqui, sofrer todo mundo junto e gastar todo o nosso dinheiro que vocês estão investindo em compra de material, de verba do Paysandu, de ingresso, de patrocínio, tudo no CT é uma coisa, mas você não vai entender assim. A gente tem que ter um equilíbrio. A gente está traçando um projeto do CT com uma comissão para poder entregar até julho um campo aí, isso é coisa real, não é ficção. Isso aí é coisa que a gente precisa mesmo para poder mudar o patamar do futebol paraense. Eu vejo aí que a gente já está muito tempo nisso e não tem como. A gente sabe a receita, mas a gente não consegue fazer. Por quê? Porque a gente está assim, dando outras prioridades também. Mas a gente precisa agora focar mesmo que nós já temos a área, já sofremos muito fazendo um investimento necessário lá. Eu acho que agora chegou a hora da gente poder entregar esse campo aí, pelo menos até julho. Tu falaste, então, eu ia te perguntar exatamente isso. Teve a venda do Marlon. E no anúncio da venda do Marlon, o texto é a maior venda do Paysandu, enfim. Mas não foi falado o valor, enfim, especularam 2 milhões. Tem muita especulação aí. Na verdade, o Paysandu fez uma venda de um percentual dele, e que desse percentual do Paysandu, 20% desse percentual do Paysandu é do time formador dele, do Porto, que tem direito, está no contrato.
O Paysandu vendeu 50% do passe dele. O Paysandu ainda tem 30% Isso. do passe dele. Os outros 20% são do Porto, e o Porto vai manter isso aí até o final. Porque Não, ele já vendeu para o Paysandu que tinha que vender, e agora eles querem arrecadar alguma coisa com o jogador e não ficar... o jogador foi vendido por milhões lá na frente e ele não ganhou nada como clube formador. nem vocês, no caso. Nem a gente. Né? Então, Vocês e o Marcos mantiveram. tem uma coisa, ele está no limite já, ele tem 25 anos. Já não, o mercado compra até 22, 23, 21, 20, 25 anos, já está estourando. O Marcos só está conseguindo sair, por quê? Pelo biotipo físico dele, é um cara que não tem problema de lesão, é um cara que fez muitos jogos durante o ano, fez muitos gols, apesar de estar na Série C. Então, hoje eles têm um levantamento de minutagem do atleta. E o Marlon, assim, se ele tivesse feito o que ele fez em qualquer time da Série B ou que jogasse o Campeonato Paulista, tipo um Mirassol da vida, o valor que o Paysandu vendeu ia ser no mínimo 10 vezes. Não, eu Entendeu? concordo. Então, qual era a nossa ideia? Até emprestar ele nesse começo de ano para um Corinthians. Nós chegamos a trabalhar o nome dele no Corinthians, trabalhar. O Curitiba estava quase finalizada a negociação que eu Me participei. perguntaram, Na de verdade, lá, por sinal. essa negociação eu estava 100% com ela, até porque foi através de um empresário amigo meu que foi formatado esse negócio, entendeu? Então, na hora que estava finalizando o Curitiba, ele me falou: Roger, tem o Gil Vicente, que vai fazer uma proposta, bora dar uma segurada aí até amanhã, que eles provavelmente vão mandar uma proposta. Então, daí surgiu e foi caminhando a situação. O Paysandu já vendeu um atleta para o Gil Vicente, eu não sei se tu tá lembrado, que é o Neném Santarém, que jogou no Paysandu, jogou depois do Flamengo. Ele foi vendido do Paysandu para o Gil Vicente lá atrás, eu não vi ninguém comentando isso aí, eu estou colocando aí no teu programa. Depois tu manda buscar isso aí que tu vai pegar a informação dele. Ele foi vendido. Eu não lembro... E tinha uma ligação com o futebol português lá na décadas passadas, né? Na década de 90, de 80 e 90, tinha um empresário que era muito ligado ao futebol paraense. Então ele levava muito atleta para Portugal. Eu acho que ele já até morreu, se eu não estou enganado. Então, pode crer, estou me lembrando disso. E então a nossa ideia o Marlon foi vendido pelo valor bom, que entrou pelo investimento que o Paysandu fez, vai ter esse retorno do Marlon, mas a nossa ideia não é com esse dinheiro que entrou agora. Hoje o Gil Vicente ele joga a Liga Europa, ele joga a Copa da Liga, ele joga a primeira divisão do futebol português. O futebol português hoje é uma realidade na Europa, no mundo. Então, assim, é uma vitrine muito grande. Então, a nossa ideia é pegar esses 30% e valer muito mais do que os 50% que a gente vendeu. A gente uma aposta nossa também. Que nós queríamos fazer num Corinthians, no Curitiba, só que o Curitiba não queria, o que ia pagar de empréstimo era quase irrisório, entendeu? O São Bernardo queria para jogar também o Paulistão. Então, assim, nós tínhamos alguma situação, mas nada, quando apareceu o Gil Vicente, a gente falou, o Gil Vicente hoje está jogando uma Liga Europa, ele ficou em quinto ou sexto no Campeonato Português no ano passado, então ele tem um calendário maior, ele tem uma visibilidade maior. Então a gente espera aí que... E é o interesse do atleta, a gente não pode achar só o que o clube quer, Paulo. Hoje o atleta ele tem 25 anos, o que é que ele almeja da vida? Ficar só no Paysandu ou jogar na Europa? Qual é o sonho de um jogador de futebol? Então quando chega uma proposta... Eu acho que encaixou para os três, né? Não adianta ficar com o Marlon aqui, eu já aumentei, nós já dobramos o salário dele que ele ganhava no Paysandu para ficar no passado. Aí não é só o valor, o cara, assim, por ele, se não der certo, não, ficar no Paysandu. Mas assim, tendo uma possibilidade dessa, é complicado. É complicado. Não, e se o Paysandu manteve um percentual, e assim, eu falo do Marlon. Faz um adendo aí, porque quando o Paysandu comprou o Marlon, todo mundo, a maioria das pessoas meteram o pau. Não, o Paysandu está investindo um contrato de 3, 4 anos aí, muita gente falando, é um jovem valor. Porque o futebol, você precisa dar tempo de maturar um jogador. Por exemplo, hoje eu tenho o Roger, um atacante. Lá, ele pode até não dar certo lá na frente, mas eu tenho que dar chance para ele. Assim, não é em uma temporada que ele vai dizer se ele é bom ou não. Ele tem que ter uma rodagem, tem que estar, entendeu? Só que aqui a gente é muito imediatista no futebol, a gente não dá tempo. Entendeu? É que nem tu tá vendo no futebol europeu, o cara ele tem a transição. Às vezes ele fica 3, 5 minutos ali na zona defensiva tocando bola. Time grande, jogando em casa com o time todo recuado, esperando o melhor momento. O Manchester City tocando até chegar. Se a gente faz isso na Curuzu com um time menor, na Série C, meu irmão, os caras já estão com 1 minuto, já estão para a gente atacar. A qualquer momento começa a vaiar. Então, aqui...
assim, é complicado. Quem é do futebol que vem para Belém, o cara assistir um jogo aqui, o cara fala, meu irmão, é muita impaciência. Mas assim, É. isso aí é uma cultura, isso não é, isso aí é uma transição. E é geracional também, né, Roger? Essa Porque molecada tá impaciente por tudo, né? hoje a torcida ela faz diferença, mas a torcida tem que jogar a favor. Por Por exemplo, bem e por mal. tu pega um Boca Juniors, às vezes tu vê o time do Boca Juniors e tu vê que o time é horrível. O time do Boca Juniors, às vezes, no Campeonato Argentino, é sofrível os jogos que ele faz. Mas a torcida, ela fica do primeiro ao último minuto vibrando e dando aquela pressão no time. E os caras sentem lá. Assim, a torcida, ela faz a favor. Depois do jogo, meu irmão, ela pode fazer a crítica que for. Pode, meu irmão, ir para cima, discutir, falar dentro do nível. Pode fazer o que for, todas as críticas necessárias, mas dentro do jogo ela tem que apoiar a instituição Tu quer um dentro do primeiro ao exemplo? último minuto, pô. Porque Tu o queres futebol, um exemplo ele próximo? pode virar um jogo em 3 minutos, 4 minutos. Agora, se tu pega um gol e a torcida vai contra, o psicológico dos caras lá, meu irmão, tu acaba a força que tu tem. É muito mais difícil, entendeu? Essa chave a gente ainda não conseguiu virar. A gente já melhorou muito, bastante. De 2013 para cá, a gente evoluiu muita coisa, mas assim, precisa melhorar muito ainda, entendeu? Claro que a gente precisa fazer a nossa parte, dando um time melhor, cada vez mais, entendeu? Aí a gente tenta fazer isso aí, mas a gente precisa do apoio também. Eu vou dar um exemplo de uma torcida que abraçou o canal na época do quadrangular disso. Não precisa ir pro Boca. A torcida do Vitória, pô. A torcida do Vitória Exatamente. pegou Com o toda a time, limitação disse, do time, o time do Vitória o time disse assim, para baixo. E ali pô, a gente, só te interrompendo, não pode falar. desculpa aí, é que, assim, todo mundo colocava, porque o presidente da CBF é baiano, e até a ajuda entendeu? Assim, criaram uma situação ainda do Vitória, o Vitória ia chegar forte, que ia subir e tal, por causa de todo esse contexto todo aí, entendeu? Mas a torcida, foi o maior fôlego dele, o maior gás dele foi a torcida aqui. E outra, não é que a torcida abraça quando eles começam a crescer. A torcida abraça e eles começam a crescer. Entendeu? Então a torcida atuou fortemente para a subida do Colossal, como eles chamam, né? Então, assim, é um contexto similar. E eu usava isso, tipo, o Vitória caiu, pô. Tinha caído, caiu. Junto com o. E eu concordo contigo sobre impaciência. Acho que também vocês têm que entender. Acho que o Remo, mais tarde, está passando por uma coisa que tu e o teu clube passou desde a queda passada. Acho que teve uma chavinha de entender. É óbvio, essa frase que se usa muito: o Paysandu, o rival, não são times de ser ok, mas hoje, na cabeça de vocês, a minha opinião, tem que saber que são. E que se não respeitar a competição, não vai sair dela. E cada vez mais a C está difícil. Cada vez Esse mais. ano ainda está mais difícil que ano passado, eu acho. Exato. E o respeito é assim, mano, a gente é o Paysandu, a gente é o fulano, a gente... Mas, meu irmão, se a gente não cortar aqui... Não, e da feita que a competição tá como esse ano, que tu tem, vamos lá, Paysandu, Remo, tu pega o São Bernardo, que ninguém fala nada, mas é um time que é de empresário. Tu vê a folha dele, é gigante. O cara joga o Já campeonato viste as da Série A. contratações? Então, é o que eu tô te falando. Hoje, São Bernardo ele é um time que está no patamar assim, dos times para subir, vai brigar. Tu tem, queira ou não, um Náutico, a força da camisa do Náutico. Tu tem o América de Natal, que está voltando numa série dele, pode ter dificuldade, mas tem a camisa que pesa. Tu tem os times do Sul, que são times que são chato, lá do Ipiranga, que todo ano também faz campanha boa. Tu tens o Figueirense, que é um time também que tem tradição. Então, eu tô te Quase falando aí sobe esse de ano. 7, 8 times que vão estar. E esses times aí, quando tu coloca uma Série B e a Série C com esses times, parece que tu une. Porque são jogadores que. Tem jogadores aí que às vezes tu pega um time de uma Série B que é um time que subiu, que não tem muita expressão. Às vezes o cara prefere vir pro Paysandu, um Figueirense, uma Série B, um Náutico, do que tá jogando uma série da Série C, quer dizer, do que tá jogando uma Série B num time que vai brigar para cair. Entendeu? Porque a gente consegue, às vezes, pagar um pouquinho melhor que os times. Apesar de ter 20 times na Série B, tem time na série B que a gente consegue estar até acima um pouco em relação à folha, tipo um Sampaio Correia. Entendeu? Só que o Sampaio,
Se tu pegar o time do Sampaio esse ano, e a gente contratasse o Paysandu, a gente ia pegar a porrada do primeiro tempo ao último, entendeu? Aqui, pela imprensa. Mas assim, ele joga sem peso, e ele tem um dono. Ele joga sem pressão, entendeu? Eu sabia do dono. Porque o Sérgio Frota, ele já tá lá, sei lá quantos anos, 8 anos, 9 anos. Então ele que manda no futebol. E outra lá. coisa, se no segundo ano que o Paysandu subisse, segundo ano, nem for para o terceiro, para o segundo ano, o Paysandu ficasse nono, décimo, a torcida já ia matar vocês. Esse negócio que todo mundo agora, remista e bicolor, diz que olha o Sampaio, isso é mais olhar o gramado do outro e achar as cores tricolores lá bonita. Olha, eu vou dar um exemplo. O Ciel, o atacante, me ofereceram até agora para vir para o Paysandu ele. Só que o cara tem 41 anos. Aí tu pega os números do cara, o cara fez, sei lá, 11 gols na Série B ano passado pelo Tombense. Aí no ano passado, no Sampaio, no ano retrasado, fez mais, sei lá, 14 gols. Enfim, o cara tem feito os gols. Aí eu trago um cara desse de 41 anos para o Paysandu, vou falar que é um asilo. Porque, entendeu? Pô, falaram com o cara de 30, porra. Só que o cara, no Sampaio, o cara traz um cara desse. Entendeu? Se tu pegar lá no Sampaio, deve ter uns 5, 6 jogadores de 36 anos, entendeu? Lá, no time que joga, entendeu? E assim, o time é bom dos caras, mas se fosse aqui, porra, eu tava metralhando a gente. Mas eu queria, tu falaste muita coisa e tal, mas eu queria aproveitar tudo isso que tu tá falando e te fazer uma pergunta de curiosidade, tá? Curiosidade. Um desses contratados, é curiosidade mesmo, um desses contratados foi o Bruno Alves, que passou no Remo ano passado. Desculpa, esse ano. Ano passado. Tu também mas eu sou mais velho, bem mais velho que tu, de uma geração que cada ano tu via o Ageu no Paysandu, o Ageu no Remo, Edil no Paysandu, Edil no Remo, fulano no Paysandu, fulano no Remo. E aí até para virava um burbúrio. Hoje em dia, quase o Thiago ir para o Paysandu, meu Deus, a torcida do Remo odeia. E ele era, nem era. E aí o Bruno agora. Mas a minha pergunta nem é essa. A minha pergunta para ti é de curiosidade de bastidor. Tentaram, me disseram, mas aí eu quero saber, fazer um leilãozinho, começaram a jogar, olha, o rival tá de olho, olha, tem o CSA, começaram e me disseram também que tu chegou. Na verdade, Bruno tem Alves, leilão, o problema Bruno é Alves, teu. Ano passado, ele vinha primeiro para o Paysandu, depois tu pode conversar com ele. Isso eu sei. E aí foi uma opção nossa em relação aos valores que estavam negociando, o Remo fez uma proposta maior, a gente não cobriu e deixou o Remo, ele veio para o Remo, até porque o Márcio já tinha ligado para ele, o Márcio conhecia já o Bruno, acho que já tinha trabalhado com ele, e estava numa negociação. Depois o Remo entrou, o Remo acabou fechando com o Bruno Alves. E o Bruno é um jogador de força, conhece a competição, ele teve um problema de lesão no final, mas nada muito sério. É um jogador que a gente sabe, a gente viu ele jogando esse ano. Então a gente sabe que ele pode ajudar muito o Paysandu. Então, assim, quando ele ficou disponível no mercado, estava na Ponte Preta, e a Ponte Preta estava é um time que tem muito problema de salário e tudo, e a gente entrou em contato e viu que ele poderia sair, a gente começou uma negociação. Aí quando começou a negociação, que já estava meio que certo, quando a gente foi afunilar nos valores, aí começou aquele papinho já, olha, porque o Remo foi atrás, e não sei quem atrás, e a gente ficou na nossa. Até do CSA, né? Nós temos o nosso limite aqui, nosso limite é até tanto, e o prazo é até tanto, até tal dia. Se não for isso, infelizmente, o mercado está aí. Outro jogador que estava certo nosso, e a gente acabou no final liberando, foi o Jean Silva. Estava praticamente certo para o Paysandu agora. Há 2 anos ele já vem sendo especulado aqui no Paysandu. O Jean Silva é um daqueles nomes amados. Ele estava sendo... já estava praticamente fechado aqui. Só que a gente, como ele já também tem uma idade, esse ano, o ano dele não foi tão bom quanto os últimos anos dele, ele jogou pouco, e até o Figueirense na Série C ele não produziu o que ele vinha jogando, no Vila Nova ele jogou pouco também. Aí a gente optou assim por trazer o Bruno, quando pintou o Bruno. A gente saiu dele e foi para o Bruno Alves, porque o Bruno é um cara um pouco mais novo, tem mais força física, não dizendo que ele não pode dar certo no rival, não. Não estou falando isso, foi opção nossa. Não, tá falando da tua opção, tá? Porque nós temos um custo financeiro, então a gente tem que trabalhar com esse orçamento. Eu não posso trazer o Jean e trazer o Bruno com valores parecidos, entendeu? Sendo que nós já tínhamos outros atletas que já vínhamos negociando e já estava pré-acertado.
Porque apesar da eleição, Paulo, como eu falei no começo, a gente já tinha vários atletas aí que já estavam engatilhado. Que era, Tanto que vocês anunciam um monte logo depois, não, né? no dia da eleição, quando ganhamos, no outro dia já foi anunciado o pacote todo. Por quê? Porque esses caras já tinham uma negociação com a gente avançada, entendeu? Então foi bem mais fácil. Tá. Falaste em eleição, falaste em estrutura, agente, e eu sei que tu já falou sobre isso, mas eu queria falar de novo. Hoje, o Paysandu está cercado no futebol de jogadores. Até o presidente falou isso, tu já falaste. Mas eu queria que tu, se pudesse me explicar, como é a estrutura do futebol hoje. O Lecheva continua ali como um coordenador técnico. Roger, tu é VP do clube ou tu é VP de futebol? Do clube. Do clube, tá. E o Van Dijk veio porque é o Van Dijk. Entende a minha pergunta idiota, tá? É só para contextualizar. Ou hoje o Van Dijk foi escolhido para ser realmente o executivo de futebol? O Van Dijk, e aí tu me explica. até ontem, eu falei com o Márcio ficou muito feliz com o trabalho do Van Dijk, assim, não tinha trabalhado, está surpreso positivamente. Porque o Van Dijk, imagina que o cara foi jogador de futebol, o cara foi presidente de um time de futebol, já tinha sido, depois de jogador de futebol, ele trabalhou como superintendente na época do Torinho, que eu acho que era esse que era o termo que ele usava dele lá, como fosse um supervisor, no caso. Já foi executivo, agora executivo de futebol, então ele já está, assim, o Van Dijk, ele entende o jogador, como o jogador pensa, que aí a gestão. E a gestão de um clube, e um clube como o Paysandu, que é diferente. Tu tá numa gestão do São Paulo, no Flamengo, e a gestão do Paysandu, que é diferente. Ou no Mirassol. Entendeu? Assim, o que pesa muito é a parte financeira, o orçamento, aquela engenharia de pagamento, entendeu? Sempre tem esse tipo de situação. Então ele conhece o clube, ele conhece o histórico do clube. Então fica muito mais fácil. O Van Dijk chegou, a gente já tínhamos uma conversa que caso nós ganhássemos, ele ia entrar no clube. Então, tipo assim, ele na montagem do elenco, ele acabou chegando depois, ele sabia alguma coisa que vinha acontecendo, porque nós vínhamos falando, mas ele não, assim, não chegou a estar efetivo dentro do processo, entendeu? Ele então sabia... não podia participar diretamente porque não era funcionário do feita clube. que nós ganhamos, inclusive agora já tem alguns atletas aí, o caso Vicente é um atleta que ele colocou, o próprio Wanderson já foi um toque dele, zagueiro para a gente. Então, começou assim, com um nome bom, né, cara? Começou com um nome importante, né? O nome já ajuda, né? O homem, né? Então, assim, eu acho que o Van Dijk vai somar muito, porque ele é um cara muito leve, o dia a dia dele, entendeu? Ele entende, assim, essa parte também de organizar as viagens, ele é muito bom nisso. E ele faz o elo da transição do campo com a gente. E a gente precisa ter. Eu não posso ter só opinião. Mas ele não é um abnegado. Não, o Van Dijk ele é contratado do Paysandu. Isso, era isso que eu queria deixar claro. Porque, assim... E o Lecheva também é contratado, eles são contratados. Perfeito. Entendeu? Tá. E assim, eu ainda vou chegar, ainda tô de viagem, que eu já tinha uma férias programada aqui com a minha família. Quando eu chegar, nós vamos sentar ainda aí, tem a situação do Robbie Gold, Zé Augusto, são jogadores também que a gente quer ver, dar uma formatação neles no futebol para aproveitar. São jogadores também que são identificados com o Paysandu. E aí não é só porque para encher linguiça aí, é para colocar eles efetivamente para fazer algum trabalho dentro do clube, entendeu? Isso aí é bacana. Todos remunerados. Todos remunerados. Tá. E eu acho, a gente está vendo agora, perdemos o Pelé, hoje foi o coisa. Eu acho que eu sempre falei isso para os dois clubes, tá? E o Paysandu teve a Era de Ouro e tal, mas não só a Era de Ouro do início de 2000, tem o Campeonato de 91, que eu sempre digo, se aquilo não acontecesse, nada aconteceria depois. E acho que está na hora dos clubes entender e botar assim, tipo os embaixadores. O Real faz muito isso, né? Os embaixadores, o cara aí, tem um evento, vai um cara representando o clube, enfim, mas isso é uma outra pergunta. Por que eu estava te fazendo essa pergunta? Mas o Robbie Gold, ele pode estar engajado nessa aí que tu está dizendo.
de Ah, ser que legal. nosso. E pensar numa formatação de fazer peneiras no interior, entendeu? Fazer Sim, processo aí de captação de atletas, fazer uma sim. situação assim, porque ele tem o Coisa chão. de marca do Ele chega no Paysandu. interior, ele vai chegar numa cidade assim, ele é o Robigol, é o Zé Augusto, são caras que são referência dentro do. Não, perfeito, não, perfeito. Eu não vejo isso. Eu acho ok e acho correto isso ser remunerado para você não cobrar do ídolo, para você cobrar do funcionário, do colaborador. O ídolo é o ídolo, ele está ali no pedestal, mas você cobra do colaborador, ele tem que ser cobrado, né? Tu não pode ter milindres com isso. Era essa a minha pergunta. Tu pega o Corinthians hoje, tem quantos jogadores que trabalham na base, que são ex-jogadores? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já me falou da estrutura. Outra curiosidade minha, uma opinião. Não, eu vou fazer a pergunta logo. O Ricardo, pequeno Ricardo, ter um contrato só até abril, né, das renovações, é porque vocês mutuamente. Porque quando o Ricardinho veio para o Paysandu, ano passado, eu liguei para um amigo meu que faz um conteúdo, o setor visitante, que é um conteúdo do Botafogo. Falei, Depp, Ricardinho. Ele falou, cara, eu vou te falar uma coisa. Assiste o documentário da subida do Botafogo, que tu vai ver a importância do Ricardo naquele grupo. Talvez no campo ele não tenha jogado tanto, intensidade e tal, mas aí, e outra, puta profissional, puta liderança, me falou, maravilha, legal. Ricardo vem, joga, se machuca. E agora vocês mantêm ele Só que uma boa. ele tem uma coisa aí, tipo assim, ele no Botafogo, ele jogou e não foi muito bem, assim. Só que no Paysandu, às vezes que ele jogou foi diferente, Não, perfeito, não, entendeu? A perfeito. diferença Não, é essa, não. que tipo assim, É, ele jogou e ele foi ele é diferenciado. não, Ele eu não é vou. assim, todos os jogos que ele fez no Paysandu, ele assim, ele é muito acima da. Acima. Perfeito. Não, não. A história do Depp é para validar isso, tá? Ele disse, Paulo, ele joga muito, É ele porque tem no uma. Botafogo ele mais ajudou fora de campo do que dentro de campo, porque o time Isso, do Botafogo isso. estava já certo, E então talvez. ele E não entrou tem muito pouco. problema nenhum. E não tem, não é demérito dele ou de vocês, porque é uma competição. Aqui ele pode se recuperar com mais tempo na C, etc, etc. O que eu estou dizendo é, ele ficar até abril é para ambos. Aonde eu ia chegar é, ele me parece um puta cara profissional. Paulo, já entendi a tua pergunta. O Ricardinho, ele é um cara muito sério, ele é um cara É isso. ativo dentro do Pronto, tu futebol entendeu mesmo? profissional. Entendeu? Qual é a ideia? Ele mesmo se antecipou, por quê? Porque imagina, Perfeito. o cara pegou um ano de contrato com a gente no Paysandu e recebeu. Fez até um acordo com a gente abrindo mão de uma parte do salário dele, mas ele quer ser justo até com ele mesmo também e com a gente. No Perfeito. Eu sentido de, imaginei exatamente no isso. sentido de que, pô, vou fazer um contrato até estadual, porque eu não sei como é que o meu corpo vai reagir. Eu acabei de passar de um processo de cirurgia, eu já tenho 37 anos, eu não sou nenhum menino, e eu não sei como é que eu vou voltar. Se eu vou voltar em alto nível, eu não quero estragar minha carreira passando, tipo assim, entendeu? Vergonha. E nem Entendeu? ser filha da Não puta com o jogando. clube que foi Exato. correto comigo. Até porque a nossa relação com ele é muito reta. Entendeu? A gente não tem. Assim, o Ricardinho é um cara que, independente de ser atleta, a gente tem uma relação. A gente constrói. É um cara que futuramente ele vai ter a porta aberta para trabalhar no Paysandu, porque ele tem esse perfil. Ele é um Sim. líder. Entendeu? A gente já vislumbra isso nele. Então, assim, ele sabe que a nossa. Tipo assim, sempre externou para a gente que a gente, da relação de ser muito profissional e muito séria. Então, ele fala assim: nunca deixem de fazer o certo, independente de não dar certo o resultado dentro do campo. Porque ele sabe o esforço que a gente fez durante o ano. Então, assim, isso aí é louvável dentro do futebol. Ele sabe, ele é um cara que já tem vivência no futebol. Então, assim, ele sabe, ele falou, olha, eu vou fazer um contrato até estadual para ver como eu vou, se eu for bem, Então, meu beleza, pensamento me estava renova, certíssimo. entendeu? É, exato. Então, ele está sendo justo com ele e com a gente. Perfeito. Não, eu imaginei exatamente isso, que tinha sido algo de comum acordo para ele dizer, É, peraí, vamos ver não e é tal. nada para, entendeu? Não, não. A minha ideia era o contrário, é porque eu achei que tinha vindo dele, para dizer, calma, vamos ver. Se tudo estiver bem, relaxa que a gente continua. Eu imaginei exatamente isso que tu falaste. Tu querias falar, falando de Ricardinho, tu querias falar dessa história que tu viste também o treinador do teu rival falando, sobre a história que parece que nisso um copia o outro, né?
Começou uma grita, é velho, é velho, é velho. Começou a contratar, é velho, é velho, é velho, é velho. Um cara de 36, 37, que a torcida fique, porra, tudo bem, ok, tu vai entender. Aí tu explica, não, esse cara se cuida, fulano se cuida e tal. Mas quando o cara diz que o cara de 30 anos é velho, eu fico puto. Porque eu tenho 48, velho é o cacete. Ora vai catar coquilho. Então, assim, cara, esses caras que vieram, estou te fazendo a mesma pergunta, esses caras que vieram com uma idade acima dos 30, vieram com todo o mapeamento de temporada passada, física, lesão, tudo, pá. É isso? Muito... Pega o Eltinho fez 38 jogos durante o ano. Então, pô, o cara tem minutagem, tem jogos aí, entendeu? Tu pega o Samuel Santos, tem 32, é mais novo, também fez. Tu pega o Henrique, já chegou depois, mas assim, a informação que o Tencate deu foi as melhores possíveis dele. Dele dar certo ou não, isso é outra conversa, mas assim... Não, porque o moleque de 24 pode não dar também. Exatamente, assim como tu pega jogador de 20 e 19 aí mesmo, o cara não consegue dar um chute de 21, 22. Tem vários exemplos. Como tu falaste, com uma torcida que qualquer erro de passe já morde o cara, né? Só que nós temos que ter hoje uma estrutura em que assim, a bola não fique pesada no pé dos jogadores. Tipo assim, tem que ter uma... E a gente já conseguiu ter, como a gente tem essa mescla aí, a gente já conseguiu ter essa base também. Eu acho que pincelando aí a gente vai conseguir formatar um time assim mais azeitado, próximo já, para não sofrer muito no começo de ano. E esse time vai mudar, Paulo. Assim, até a série C, provavelmente vai ter algumas mudanças que são naturais, algumas contratações, mas a gente espera contratar pouco, né? É isso. Eu falei nos meus conteúdos assim que os dois estão formando um elenco para a temporada, que vai ter ajustes, que vai ter aumento de qualidade, principalmente, no momento que isso for mais possível e tal. A César, o que é de César, o Lechevan disse, não, Paulo, ano passado, quando eu fui lá e conversei com ele. Por sinal, quem não viu, Bicolor que não viu, o papo vale ainda, hein? Muito bom, muito bom. Falamos da época de ouro, falamos de tudo. Ele disse assim, não, Paulo, se a Série C começar agora, a gente está pronto, a gente fez um time, então o Paysandu já tinha começado um elenco para a temporada ano passado, tá? Isso claramente foi dito para mim. E acho que isso tinha que se manter. As perdas são as perdas, e principalmente porque quando se destaca, como tu falaste, eu acho que uma que tu não esperava era o Bray, né, Roger? O Bray tu não esperava. Também não esperava que ele fosse destaque que foi, né? O Bray, a gente... o problema dele era o time dele da Itália, né? Que já estava com esse empréstimo dele, já estava... Eles querem vender o jogador, na verdade, recuperar o investimento dele. Então, para a gente comprar um jogador hoje é complicado, né? Ele foi para onde agora no Paulista, Roger? O Água Santa. Água Santa. Mas assim, aquele negócio que eu te falei. Foi para Água Santa também? Ele deixou as portas abertas aqui, mas aquele negócio, vai que ele joga bem lá, é difícil ele voltar para o Paysandu. Porque o Bray não vem para ser o cara, né? Ele se torna o cara ali, né? Não, ele ganhou a confiança necessária no Paysandu que ele precisava ter nesses últimos anos dele no futebol. Porque o Márcio tem a ver com a vinda do PH? Ele teve não teve. O Bray, ele teve um momento do Paysandu que ele virou a chave dele no Paysandu. Foi aquele repá. Depois daquele repá, teve um repá que ele fez, acho que foi no Baianão. Não, foi na Curuzu. Desculpa, na Curuzu. Esse jogo, nós já íamos até mandar ele embora. Aquele repá que ele fez na Curuzu, que o Paysandu ganhou de 3-1, acho, ele arrebentou esse jogo. Então o repá que ele ia ser mandado embora é o da primeira partida, 3-0. Não, 3-1 na Curuzu, na última. Ele ia ser mandado embora na final. Ele ia ser depois desse jogo, nós estávamos pensando, porque a gente não estava indo bem, a nossa análise não era muito boa, e depois desse jogo... No Paranaense ele foi muito abaixo, ele cresceu na reta final nesse jogo aí, e ele começou a Série C voando. E aí, acho assim, quando as pessoas avaliarem e tal, é óbvio que quando vem um cara com nome, porra, o Bruno Alves, é o fulano. Mas assim, quem vinha para ser o cara ali era o João Paulo, né? E aí o Brave.
base de Fluminense, rodagem, fez uma Série B, apesar do time dele ter caído, pô, fez vários jogos importantes, fazendo gol de falta e não conseguiu fazer uma falta aqui. Uma bola parada e tal. É coisa do futebol, coisa do futebol. Como é que tá a tua estrutura, Roger? Assim, eu acho que é curiosidade do pessoal. Eu falaste assim, tinham já os nomes, aí o Van Dijk entrou, o Vicente já é a indicação dele, o próprio Wanderson, que é o zagueiro e tal. Por sinal, olha, Cara, eu me assustei quando eu descobri na renovação que o Naylor tem 35 anos de idade, velho. Eu falei, não é possível que ele não parece ter. E como esse cara parece que estava esperando uma chance dessa, né, Roger? Não, assim, na verdade, ele me falou, ele teve um problema de lesão grande. Acho que ele estava no Linense. Ele teve um problema de lesão, aí passou um tempo parado. Aí, na idade dele, é complicado um time abrir as portas assim, entendeu? Ele jogou no Botafogo de São Paulo, o Paulistão, em 2020, eu acho. Aí ele chegou a jogar Série A2 desse ano no Linense, voltando já depois de um ano parado. Ele passou um ano parado. Veio para o Linense, aí jogou, o Linense ia jogar a Copinha Paulista lá, que a receita da competição é menor, aí ficaram de chamar, ele estava no Rio, aí o Josué ligou para ele, porque já tinha trabalhado com ele em outras ocasiões, ele teve algumas outras coisas também, mas não chegou a acertar, e veio para a Tuna até para poder jogar mais, né? Para poder jogar mais uns 2 anos de carreira dele, aí, sei lá, 2, 3 anos. Só que ele é um cara que fisicamente ele não tem problema. E até machucado, ele fez alguns jogos, e o cara, meu irmão, assim, surpreendeu a gente positivamente. Primeiro, que ele entrou já no primeiro jogo dele, meu irmão, um jogo fora de casa, se eu não me engano, assim, numa responsabilidade. E o parceiro do Genilson era um problema. Ele jogou contra o Figueirense, eu acho, aquele jogo lá fora, se eu não me engano. Isso. Então, assim, deu conta do recado, é um cara experiente, foi o melhor, terminou como, acho que um dos melhores zagueiros nossos. Esse ano, um cara assim, bem por cima. Logicamente que o estilo de jogo dele não é um cara muito rápido, como também o Genilson não é, entendeu? Mas, assim, é um cara que a bola aérea dele é muito boa. O cara tem 1,92, eu acho, 1,93. Ele é muito alto, o Naylor. Assim, por isso que a gente optou pela permanência dele. É um jogador que, assim... Tem uma liderança. Belo nome, vamos combinar, né? Um belo nome, Naylor. E o Naylor, nós já tentamos trazer ele. Não sei se você lembra aquele time de 2013 do Icasa, que foi ali que ele se despontou no futebol. Aquele time top, que era o Sidney, o técnico, que eles ficaram em São Paulo. Quinto ou sexto e tal, na Série B. Quase ele sobe para A. Então, daquele time ele se despontou. Então, ele rodou muito ali, o Naylor, assim, sempre jogando em alto nível. Paulista é um cara que estava nos maiores campeonatos aí do país. Então essa é a grande prova de que um cara da idade dele se cuidando... Sim, isso aí não... Olha aí, tá vendo, torcedor bicolor? Tu queria uma solução para tua zaga no passado. Veio o cara da Tuna de 30... Tu pegares o Genilson, que foi bem no Paysandu ano passado, vou dar o exemplo do Genilson. O Genilson tem acesso pelo Guarani, pelo Fortaleza. Assim, ele é um cara que Criciúma, acho que jogou no Juventude, quer dizer, no Juventude. Ele tem acesso nesses 3 times para a Série B. E na Série B, ele nunca foi assim, um jogador muito importante nesses times. Acabou que não... Mas na Série C, ele era um cara muito útil, jogou várias partidas. E era um cara que estava parado quando nós contratamos. Acho que estava no Criciúma, estava saindo no Criciúma, se eu não me engano. Assim, era do Juventude mesmo. E, tipo assim, veio para o Paysandu, não era um cara muito conhecido aqui, e acabou, começou meio desacreditado e tal, e depois ganhou a confiança. Assim, eu vou te falar, ele é um zagueiro fora de série. Assim, não é um zagueiro de série C, um zagueiro forte, um zagueiro que tem uma bola aérea ofensiva muito boa. Posicionamento e liderança, né, Roger? Tem uma liderança muito grande, ele tem uma saída de bola com uma bola longa muito boa, que para zagueiro é difícil, entendeu? Ele tem uma visão de jogo, então essa quebrada dele é boa. Mas assim, é um cara que tem as suas limitações, ele vai pegar ele com um cara rápido. Assim, mas sabe o que me parece? Que tu que acompanha lá, o que me parece, e eu acho que isso faz toda a diferença, principalmente num cara jogando a divisão e nesse nível de idade mesmo, ele sabe disso. Ele sabe das deficiências, então ele sabe o que ele tem que fazer para corrigir, para levar vantagem. A gente tem que saber onde a gente está.
eu tô na Série A, será que o Genício vai ser importante para mim na Série A? Pô, aí entendeu? A gente tem que saber onde a gente tá, tem que jogar conforme o jogo, meu. Eu não posso É pegar. isso. Às vezes, quer ver, tem jogo. É perfil de competição. Às vezes, a Série A, é mais fácil um cara novo dar certo numa Série A do que colocar um moleque desse para jogar uma Série C. Entendeu? Porque a Série C é muita força. Entendeu? Série A tu pega só tapete. Entendeu? A estrutura é diferente e tal. Então, tudo isso pesa. Mas o teu time, e eu falei isso várias vezes acompanhando a Série C, os dois times, né? Um subiu, mas os dois times que terminaram em primeiro e segundo, diferente dessa situação de muita força, os dois times, o Mirassol e o Paysandu, eram um time que propunham o jogo, que gostava de jogar a bola. O Márcio gostava de sair jogando, o Márcio jogou sem volante, né? Quando precisava, puxava o meia, jogava de volante, e tentou. Mas tu tinhas um time de proposição de jogo, que jogava a bola. Ganhava, perdia, oscilava, jogou melhor, jogou pior, mas a ideia de jogo estava ali. A ideia de jogo, fora e dentro de casa, era parecida. Parecidíssima. O Paysandu, ele jogava fora de casa, não era aquele jogo sofrível, entendeu? Então, o Paysandu criava, talvez, fora de casa, no final da temporada, como o Paysandu já era um time que o pessoal já conhecia o estilo de jogo dele e já estava mais, assim, já não era muita surpresa, muita coisa, talvez jogos fora de casa o Paysandu era melhor, porque os caras iam ter que propor um jogo que era natural. E aí dava mais espaço para o Paysandu, porque chegava em casa e estava todo mundo fechado, entendeu? Mas deixa eu te perguntar, depois disso, das tuas avaliações de uma nova presidência, né, de uma nova eleição, ou uma nova temporada começando, tu sabe por que vocês não subiram, Roger? Tu tem uma ideia? Tipo, caramba, cara. Porque para mim é diferente das outras temporadas, mas, tá? Paulo, se tu pegar, todo jogo tem um detalhe. O jogo do Vitória, a gente foi expulso o Mikael. Mas nós tivemos a bola do jogo do nosso atacante, pô. Entendeu? Do Robozão? Do Robozão, do Darley. Aí tu pega o jogo contra o ABC, a bola, aquele goleiro fez milagre, a bola batia na trave, meu irmão, o Paysandu criou ali. Ali o Paysandu perdeu o jogo, mas não foi jogando mal. Se tu ver o replay daquele jogo lá, os melhores momentos, o Paysandu criou umas 9 chances de gol, pô. A bola não entrou ali. Aí tu pega o jogo do Figueirense. O Paysandu, o Pipico perdeu o gol ali, meu irmão. Mesmo com a falha do Thiago ali, que aquilo ali, meu irmão, acho que eu nunca vi no futebol, aquele gol espírita lá, da bola bater e o Paysandu acontece. Porque ela... Não, o Paysandu fez um gol no jogo, que o Paysandu estava melhor. O Paysandu fez um gol, podia ter feito o segundo. Ali era para o Paysandu matar o jogo. O Paysandu pega um gol num momento que não era para pegar. Depois conseguiu ainda aquele momento desfavorável, acabar o primeiro tempo. Voltou para o segundo tempo, teve a bola do Pipico, que foi, perdeu aquele gol ali. Então, eu tô te dando 3 jogos ali, que são 6. Aí, o último jogo do Vitória já estava Inês morta ali, não tinha o que fazer. Então, era um jogo que quase a gente ganha ainda, mas ali já não era. Então, acho que esses jogos aí foram decisivos. Não, eu concordo, aí eu vou te fazer contra o ABC lá, parecendo jogou melhor que o ABC, pô. O jogo mas lá. E aí, aquilo que a gente falou do ABC, né? Mas naquele faltou momento... pro Paysandu, vou te falar, minha vida. Faltou alguém que botasse a bola para dentro, porque a bola... Que é o que a torcida achava também. Porque esses jogos são jogos de detalhe. E o detalhe, o Paysandu teve o detalhe favorável para a gente, porque a bola chegou para finalizar. Não foi lance de... O Paysandu criou chance de gol clara. Então, se tivesse alguém assim, um pouco mais lúcido, um cara acima da média ali, foi uma cabeçada que o Danley errou, que eu lembro no que é o mesmo Danley que acerta aquela cabeçada contra o Figueirense. Então, tipo assim... Ele errou mais fácil, tá? O Paysandu, ele teve, nesses jogos decisivos do quadrangular, a chance de matar o jogo. Todos os jogos ali. A grande Agora, vê se a minha opinião tem a ver. Eu sempre disse que essa temporada foi totalmente diferente das últimas. Independente do resultado ter sido ou não acesso. Para mim, esse ano... deveria haver uma continuidade, eu sempre fui a favor, porque eu acho que tiveram muitas coisas boas. Aí, é por isso que nós mantemos a estrutura. Perfeito, achei uma excelente, por sinal, uma excelente. Agora, isso aí só foi possível a gente ganhando a eleição. Porque o pensamento e vocês mais maduros também, né? As duas chapas lá era assim,
Eu não estou falando que eu estou certo, falando do que a gente acha da nossa direção. Provavelmente eles iriam mudar tudo. E outra coisa, não mudar a comissão técnica não quer dizer não fazer ajuste em algo que não foi tão bem. Isso é outra coisa. Teve um relatório aí do Márcio, da equipe Pois é. e a gente, não só da parte médica também, que teve uma polêmica no final do ano, a gente organizou aí uma estrutura toda aí de fisiologia dentro do clube, entendeu? Também. Fundamental. O que não aparece, mas ganha jogo, ou sobe, ou ganha campeonato. Preparador físico da casa, teve um preparador de goleiro novo também, para ajudar o Ronaldo, tá junto aí. Então a gente teve umas mudanças aí dentro da nossa estrutura de futebol, entendeu? Não só de atletas, mas de estrutura como todo. Scout também, de análise, a gente vai ter algumas coisas aí também. Então, tudo isso aí é porque hoje o futebol ele não é só no dia do jogo. Tu tem antes do jogo, tu tem a alimentação que tu tem que fazer, a suplementação que tu tem que fazer, a recuperação do atleta que tem que ter, o descanso do atleta. Tem coisas que tu consegue olhar e tomar pé da situação do que acontece dentro do clube. O que acontece fora do clube, tu não sabe se o atleta está comendo na McDonald's, se ele está dormindo mal porque tem um filho pequeno, aí o cara está treinando mal. Eu ouvi isso de gente que estará disputando contigo exatamente a mesma frase. Entendeu? Então assim, tem muitos fatores do futebol. E a gente está falando não é máquina, não é de robô, que o cara ele faz a mesma coisa o tempo todo. É ser humano. Apesar, eu acho que a Copa Verde, eu não vou te falar assim, a temporada para mim, ela foi uma temporada frustrante. Por quê? Porque a gente criou uma expectativa que fazia tempos que eu vivendo o Paysandu não tinha. Porque a gente fez um negócio desde o começo, pontuado, tudo bacana, para chegar até o estadual. O time do bem. Assim, eu vou falar a minha opinião. Para mim, o Paysandu era o melhor time do estadual, já para mim, fazendo. Eu acho que o Paysandu merecia ter ganho o estadual. Mas, enfim, não de merecer, porque o Remo ganhou o primeiro jogo do placar maior, a gente não conseguiu reverter, e futebol vale o que vale o regulamento. Não adianta eu jogar minha Série C toda e no final eu perder. Vale o que tá a regra do jogo. Como em 2020 e 2021 nós ganhamos o Paraense e não merecia ter ganho o Paraense. Por merecimento. Exatamente. Várias vezes. Entendeu? Isso aí acontece. Eu estou falando aqui de uma situação que eu acho que a gente poderia ter ganho, porque a gente produziu em campo e a gente, em 2021 também. A gente não produziu nada e ganhou o campeonato. E outra coisa, né, Roger? Se tu ganha Parazão... o que eu estou te falando. E como a Copa Verde nós ganhamos e também... coroou, mas para mim não coroou nada, tipo assim, amenizou um pouco da dor, assim, até para tipo assim, dizer, porra, meu irmão, vocês são vencedores, vocês atletas têm condições de ganhar com a camisa do Paysandu. Tá aí, vocês ganharam o Vila Nova, que era da Série B e tal, conseguiu, não é que jogou melhor que o Vila Nova também, não acho que ele jogou melhor, mas conseguiu competir. Entendeu? O que não conseguiu no Parazão... do Vila Nova, a frouxura do Vila Nova não ganhar esse jogo do Paysandu, porque ele jogou até melhor na Curuzu, ele poderia ter ganho na Curuzu, pela chance que ele teve mais clara e não matou o jogo, e no Serra Dourada, naquele jogo lá, ele se acovardou, depois que ele fez o primeiro gol, em vez de matar o jogo. Claro que o Thiago fez milagre naquela bola ali, que ele poderia ter... Mas eu achei que o técnico, ele mexeu... Em vez de querer ganhar o jogo, buscar mais gols, ele se defender e trazer o Paysandu no final do jogo para... E o regulamento que foi tão escroto com vocês no Parazão beneficiou na Copa Verde, pô. E aí que acabou dando um alento para a temporada de 2023, porque a gente acabou tendo um fôlego a mais aí de uma situação que a gente não tinha se tivesse perdido. Aí era pior ainda, entendeu? Então a gente acabou ainda tirando um pouco a cabeça d'água aí para poder dar uma respirada e poder oxigenar melhor o mercado, ver o que a gente pode estar fazendo e tal, entendeu? Só para não deixar dúvida e eu encerrar contigo, quando tu falaste, tu tens essa grana da Copa do Brasil e tem a venda do Marlon. E muita gente nas minhas lives, não, já falaram que vai ser isso, já falaram que vai ser para aquilo. Aí tu falaste, cara... Elas em janeiro, final de janeiro até final de junho. Final de junho ou julho? Acho que é junho. 2 parcelas? São 2 parcelas, E não, mas a minha pergunta é, essa grana vai ser usada para quê? Então, mas assim, não é dinheiro, assim como estão falando aí, entendeu? Porque como eu sei.
Assim, são valores. A gente vai. Tô rico. A gente vai empregar no clube da maneira. Assim, a gente precisa. O orçamento de janeiro agora começa paraense já no final. Então a gente não tem uma receita. A gente precisa. Primeiro, finalizamos o ano agora de dezembro. Fazia tempo que o Paysandu não ficou sem pendência com o atleta aí de salário. A gente conseguiu ter um ano aí finalizado positivamente. E esse começo de ano, tem muito atleta que vem, mas às vezes ele pede uma antecipação do último salário dele, entendeu? E a gente não tem essa receita para pagar. Então a gente precisa equacionar isso aí no começo do ano, nesse mês de janeiro agora, e lá na frente, no final do contrato dele, a gente dá essa respirada, porque a gente já pagou, antecipou, não de todos, mas de algumas situações pontuais, entendeu? Então, e a gente precisa ter uma receita, porque o Paysandu hoje é uma empresa. Nós temos, sei lá, 100 funcionários no clube, 80 funcionários no clube, que tu precisa pagar independente de ter receita de Série C, de público, entendeu? A gente tem que ter, e aí a gente tem que pagar, a obrigação é pagar primeiro os nossos funcionários, né, do clube. Então assim, na verdade, pode ter... Mas a gente tem um planejamento dessa receita dele, uma parte vai para o CT, tá, entendeu? Uma parte vai isso. Não vai para uma coisa só, vai para três, vai para dar um fôlego financeiro no início, vai uma parte para o CT e vai uma parte para estruturar o time. Exato. Tá. Não tem uma regra. 100% vai para o CT para usar. Não, isso aí ele vai ser, entendeu? Cara, por sinal, tá na hora de Paysandu, Remo, Náutico, América, sei lá quem mais, CSA, se juntarem. Todo mundo quer sair da Série C. Porra, perfeito. Óbvio que quer. Mas está na hora de entender que a Série C tem que ser um produto onde você ganhe dinheiro também enquanto lá estiverem. Não dá mais, né, Roger? Porra, cara, a tendência esses times grandes na Série C, a audiência ser maior, a visibilidade ser maior, tem que estar. Mas isso você já tem que negociar, caramba. Vão lá todo mundo junto, cara. É muito clube com torcida, com demanda, cara. Não dá para enfiar nada goela abaixo de vocês. Conversa, vamos ter até com o Ricardo também, que é o presidente da federação, para ele canalizar isso aí, assim, como ele pode estar falando por Paysandu e Remo e externar isso para o CBF também. E aí foda-se a rivalidade. Ele é bem relacionado aí. Muito bem. E pode canalizar a força para os dois clubes aí. Eu acho, cara. Fazer esse pedido aí pela CBF e mostrar, entendeu? Porque números tem. Hoje a Série C é uma realidade. Não, e outra, tem um detalhe aí, Roger, mas isso é para tu falar com o teu marketing, com a tua comunicação, com a tua área comercial. Se vier perereco, pega no braço, fora de campo, tá? No braço do outro lado e diz assim, mano, vamos fazer aqui uma parada forte e para oferecer para os caras os nossos jogos de Remy Paysandu. A gente pode fazer o nosso stream, vender os nossos jogos num pacote. Eu tô à disposição para qualquer coisa aí, tá? Que a gente tem um pouquinho de know-how. Não, é isso, e mesmo assim, e vender para dizer, ó, porque uma coisa é, imagina assim, ó, a dupla Remy Paysandu tem aqui um pacote para você, fulano, sei lá, quem, stream aberto, e dizer, ó, Remy Paysandu, você vai ter 36 jogos, tá aqui. Pum. Não, são são 19 jogos, né? 38, então, se for vocês dois, pô. 38 jogos. E outra, como agora apesar de turno único, então... Não, mas aí eu não sei se é a fase de classificação, né? Esse ano não é o mesmo modelo? É o mesmo modelo, então eu tô falando do que vocês vão jogar. Jogos mais o mata-mata, né? Eu espero que vocês joguem. Eu estou dizendo que os 19 estão certos, entendeu? Exato. O que eu estou dizendo assim, e outra, vai pegar o Paysandu contra o... Imagina o Paysandu e Náutico, Roger. Vai pegar Imagina. E outra... E na Série C, né? E outra, eu espero que seja na Curuzu, tá? Já pensou o quadrangular, Paysandu, Remo, Náutico e o Paysandu jogando com o Náutico para subir na Curuzu? Também eu tenho um roteiro bacana. E outra, mas isso pode acontecer, não é nada impossível. Imagina essa venda, essa demanda, se for aqui para a galera de lá, se for lá para a galera daqui. Então, eu acho que vocês têm que estar pensando nisso. Amigo, Roger, obrigado, cara. Eu acho que a gente conversou, como eu te falei, isso não é uma entrevista, esse é um bate-papo. Acho que a gente falou sobre tudo, muito sobre o Paysandu. Acho que deu para
entender muita coisa, né? Tu falaste muitos detalhes assim que mata a curiosidade de muita gente. Mais uma vez, 2023 pleno para ti, toda a saúde para a filhota, que ela venha e continue com saúde para tua esposa, para ti, para os teus todos, que tudo dê certo, que teu planejamento e que a gente bata esse papo lá no final do ano com o Paysandu na B. Por que não? Obrigado, Paulo. Obrigado a todos aí que acompanham o canal. Eu acompanho sempre o Enoch Queiroz, bacana. E é isso aí. Estou à disposição. Muito bom o bate-papo. A gente poderia estar falando aqui mais uma hora aqui. Tem muita coisa ainda para a gente tocar. A gente desmiuçou muito o time, né, esse ano, assim, em relação à forma de jogar do Márcio, que a gente pode também colocar isso aí, mas assim, foram várias contratações esse ano, né? Nós fizemos. A gente espera que o time dê uma liga já no começo do ano, que a gente não tenha muita dificuldade, que o time já fique encorpado aí para a gente poder dar alegria para o torcedor do Paysandu. A gente precisa subir, a gente sabe do nosso dever de casa, a gente não foi um ano de todo... A gente tem que tirar proveito de alguma coisa, como a gente colocou muito nesse programa aí, eu coloquei, mas a gente precisa subir. A gente precisa colocar o Paysandu na Série B, no mínimo, aí, para poder a gente começar a estruturar mais o clube e aí planejar, entendeu? Pensar sempre grande, porque o Paysandu, a diferença do Paysandu e Remo, para a maioria dos times aí, é que Paysandu e Remo tem camisa. Então, se a gente conseguir ser ousado e dar certo, claro que tem o risco de tu fazer um investimento e esse atleta não produzir, mas tu ser mais ousado no mercado e der certo, esse retorno tu tens, porque tu tem uma torcida apaixonada, que ela acredita, ela aumenta o sócio, ela compra o material esportivo, ela vai para os jogos. Então, esse tripé aí, não são todos os times que tem. Então, o Paysandu tem esse patrimônio, a gente precisa cuidar bem desse patrimônio para ele estar sempre crescendo, formando mais novos torcedores, e a torcida se forma com um time vitorioso. E a gente precisa... a gente pegou aquele momento de 2000 épico aí, que tu não via muita gente torcendo para Flamengo como é hoje, para o Palmeiras, para o Atlético Mineiro, entendeu? Por quê? Porque o Paysandu jogava contra esses times, era rivais. Hoje tu não joga, então tu tem que torcer, tu tem que ver, tu quer ver, o cara que é apaixonado pelo espetáculo, por futebol, ele gosta de ver Primeira Divisão, Libertadores, de ver jogos assim, com os ídolos, com os maiores jogadores de ponta do futebol. Quando tu joga, tu enfrenta ele, como o Paysandu enfrentou há muito tempo, tu fica mal acostumado. Então tem muito torcedor daquele momento que o cara deixou até de ir para campo, porque vou ver o Paysandu na Série C. Era torcedor que ia todo jogo para Série A, Série A, Série A. Então tem que aquele torcedor que está na faixa dos seus 60 anos, 65 anos hoje. A geração otária, mal acostumada. E a gente quer resgatar isso aí. Eu não vejo assim, apesar de a gente estar na Série C hoje, o futebol brasileiro ele não é difícil tu chegar, entendeu? Tu tem que ter uma pitada de sorte e ter uma gestão. Em primeiro lugar, gestão. E aí tem uma sortezinha para atravessar a rua. Nas contratações aí, mas o Fortaleza, eu digo aí, ele roeu o osso na Série C, mas quando ele subiu, ele conseguiu montar um projeto canalizado pelo Rogério Ceni, porque o Rogério... Essa é a pitada da sorte, que poderia dar errado. Eu tive essa leitura que o Fortaleza teve, eu tenho até uma mensagem para o Rogério Ceni, ele me respondeu, no ano que ele saiu do São Paulo, eu mandei uma mensagem para ele, ele mandou um texto para mim depois, e no outro ano o Fortaleza assumiu ele, porque eu queria trazer ele para o Paysandu. Meu projeto era esse, o Paysandu estava na Série B, entendeu? E naquele ano eu fiz um contato com ele, depois o Fortaleza contratou, e o Fortaleza não tinha a credibilidade no mercado ainda. E o Rogério Ceni foi aquele cara que foi o pai dos jogadores e conseguiu a imagem dele vender o Fortaleza no mercado. Então, muito jogador veio não pelo Fortaleza, mas veio pelo Rogério Ceni. Entendeu? Então, a gente, sabendo fazer um projeto desse aí, a gente batendo uma Série A, subindo da C para B e da B para uma A, como o CSA subiu, sabendo aproveitar, porque o CSA não aproveitou, mas o Fortaleza... O América, porra. O América aproveitou, o Ceará aproveitou. Não, o América também não, pô. Foi cair para D logo depois, em sequência, não, o América, lembra? O América de Minas, né? Porque América... não, de Minas não, mas o teu rival da C, ele foi fazendo pum. Sim, né? Sim. Então, assim, saber, não, ver a receita do que acontece. Por exemplo, um time que é um espelho, que eu sei que tem dificuldade, e ele consegue vencer as dificuldades.
e não tem a torcida que tem Paysandu e Remo. É o Atlético Goianiense. Esse cara é um case. O cara era o que era o diretor lá, o Adson, ele é o presidente hoje do Atlético Goianiense. Então, ele se reinventa, porque o time dele cai da A para B, da B, volta para A. Só que ele conseguiu, hoje, o Atlético Goianiense tem um CT de primeira, hoje o Atlético Goianiense tem uma estrutura, tem um campo. Isso aí foi feito com um trabalho que ele foi desenvolvido lá, entendeu? E a fórmula dele é mais difícil que a nossa, porque ele é um cara que joga Sul-Americana, joga a primeira divisão direto, e não tem essa receita que a gente pode ter, entendeu? Porque se a gente tivesse a receita não só da televisão, mas do público, de uma renda de... Imagina, Paysandu e Remo numa Série A, era a renda de 1,5 milhão, todo jogo aqui. Tu que sobra, ia sobrar, sei lá, 800 mil limpo aqui por jogo. Tu ia fazer 4, 5 jogos, tu pode trazer jogadores diferentes no mercado, entendeu? Assim, ele é um time. Tem várias fórmulas de futebol no Brasil que aí tu tem que pegar o que tu mais se aproxima, entendeu? Quem que mais que a gente se aproxima? O Fortaleza e o Ceará. Porque, apesar de ele estar num local onde ele tem assim, o interesse do atleta em ir para lá, para Fortaleza, que é um centro maior, infelizmente mais mercado. E mais mercado e tal, mas assim, ele é parecido com o Paysandu e Remo no futebol nacional. O Paysandu tem a mesma expressão se não for maior, do que o Ceará e o Fortaleza, em termos de camisa. Só que no momento o Ceará, assim, em termos de gestão, ele atropelou isso aí. Mas se tu pega o Paysandu da época que ele jogou a Libertadores e a Série A, ele era maior que Fortaleza, o Ceará e Fortaleza, pô. Ali, entendeu? E agora eles passaram o Paysandu e Remo, atropelaram, e a gente sabe que pode chegar, porque a gente tem os dois têm torcida que nem a gente, é o mesmo perfil, basta só a gente ter uma gestão e conseguir chegar, porque o futebol paraense, ele já é forte, o futebol brasileiro olha o futebol Paysandu e Remo, olha com a força que a gente tem, eles sabem que a gente é forte, o que falta é ter uma estrutura, a gente ter essa estrutura. Entendeu? Eles não vão ajudar. Eles sabem que tem mas a camisa pesada, entendeu? Eles sabem que tem a camisa pesada. Eles não olham a gente não como futebol pequeno, um time. Não, eles sabem que o Paysandu e Remo é time de chegada, de camisa. Só que o momento que a gente vive é diferente. Tipo, opa, e outra, vou dar outro exemplo. Vai que o Hernandes vai muito bem, ele vira uma referência na Venezuela. Tudo bem, que é um país que tá. Mas assim, fica aquilo. Porra, tu vai na Argentina, os caras lembram do Paysandu por causa do jogo contra o Boca. E aí tu vai criando o mercado. E agora, por exemplo, imagina, tu pega um jogador como o Hernandes, por exemplo. O cara vem da Venezuela, tipo assim, é que nem tu sai um jogador, o Marlon, vai para Portugal. A gente vai começar a receber informação mais do Marlon aqui de fora. Porque jogou no tema de identificação. Então o Hernandes vai começar a receber informação dele, como ele está indo, a imprensa vai querer saber como é que ele está indo no Brasil. Então começa a conhecer o Paysandu. Isso. Entendeu? Isso aí, essa relação, essa troca aí que é legal. Inclusive, começou a surgir vários empresários que tu vê mandando mensagem aqui, cara da Espanha mandando mensagem para mim, oferecendo jogador espanhol, da Colômbia, vários jogadores. Tem um gringo treinando lá com vocês, não tem? Tem um jovem aí que o pai dele meia, né? Jogou no Levante, na base. Aí o pai dele... Mas ele é venezuelano? É, venezuelano. Andrés, não sei o quê? Andrés, esse mesmo. E mas, ele tá dando rock? Não, como eu não tô... Eu não tô em Belém, tô acompanhando, né? Assim, mas assim, ele tá participando dos treinamentos aí, agora vai começar a evolução. Conversei com o Márcio já de sexta-feira, vai ter já um coletivo. Tá mais trabalho físico e com bola. Não está ainda... Primeiro coletivo vai ser na sexta, né? Então, o Márcio vai poder depois me passar como é que tá. Mas está muito embrionário. O Paysandu começou depois, né? O Remo começou, assim, uma semana antes. Tempo... Então, o Paysandu... Até porque o Paysandu foi o último time do Brasil que fez jogo oficial aqui, né? Foi um dia antes da Copa, não foi? Já foi na véspera, no sábado. Então... Absurdo isso. Então, assim, nosso calendário ficou muito apertado, os jogadores praticamente tiveram pouco tempo de férias, né? Para se apresentar. A gente depois, em próximas, a gente fala sobre Copa Verde, que para mim é uma melhoria, ela está agora, nesse período, enfim. Roger, vai curtir aí a nova Rebenta, né? A nova filhota aí, curtir a tua família. Bom descanso, porque 23 vai vir com tudo. Obrigado, meu irmão. Forte aí, um abraço, estou à disposição. É nóis. Tamo junto, é nóis, galera. Um abraço.
te liga, te escreve, faz tudo aquilo que eu já pedi, continua fazendo, Bet Nacional, vai aparecer tudo aqui. Um abraço, tamo junto. Um abraço. Tchau.